Fala, turminha do sexto ano, aqui é o professor Tafarel, o tio Tafarel para vocês. E hoje nossa aula será sobre a religião egípcia, assim como tinha prometido para vocês há 2 aulas atrás, que gravaria uma aula especificamente falando sobre a cultura egípcia, sobre a religião egípcia. Uma religião onde os egípcios, acreditavam em vários deuses, portanto, eles eram politeístas. O que é isso, professor? Politeístas. Eles acreditam em vários deuses. Quando uma religião acredita em um único deus, ela é monoteísta. Porém, quando ela acredita em vários deuses, ela é politeísta. Beleza? Mas ele era politeísta como assim? Ela era politeísta antroposomórfica. O que é isso, professor? Que palavrão é esse? Feio pra caramba. Quer dizer que eles misturavam os seus deuses, eles eram uma mistura de gente com animal. A forma de gente com animal, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a imagem do deus Amon-Ra, do deus Ra, do deus Amon. Vai variar de localização para localização, que seria uma figura misturada um falcão com um corpo de homem, a cabeça de falcão num corpo de homem. Geralmente a religião egípcia, os deuses egípcios, eles são retratados dessa forma. Um corpo humano com a cabeça de um animal, tá? Geralmente é dessa forma. Isso não é uma lei. Tem deuses sim que apresentam apenas características mais voltadas para a humanidade. Legal? Tendo em vista isso, vale a gente ressaltar que cada cidade egípcia ela tinha uma divindade específica, tá? Porém, o deus Ra, ele era o deus todo-poderoso, o deus dos deuses, o deus do sol, o representante do sol, tá? Para os egípcios, a vida diária estava relacionada aos desígnios dos deuses. Os deuses eles comandavam o dia a dia dos egípcios. As cheias do Nilo, a vitória ou a derrota em uma batalha, um período de seca. A principal divindade egípcia era o deus Sol, tranquilo, chamado de Ra, mas mais tarde o Horus também vai ser considerado Ra, mas a gente vai dando uma olhadinha. Aqui a gente vai ver o Osíris. O Osíris, ele seria o marido da deusa Ísis e o pai de Horus. Esse deus ele é associado à vegetação e à vida no além. Ele que era responsável por julgar os mortos na sala das duas verdades, onde se procedia a pesagem do coração. Era o Osíris o responsável pelo tribunal dos mortos, ele que julgava quem vai ter direito a voltar à vida e quem não tem direito a voltar à vida. É o Osíris que fazia essa função. Aqui seria uma retratação do tribunal de Osíris, o Anubis, que é o deus responsável por pegar essa alma e levar para o tribunal de Osíris. Esse animal, essa pessoa aqui com cabeça de chacal, seria o deus Anubis. Ele manipula a balança da justiça e dividido entre as coisas boas que a pessoa fez e as coisas ruins. Ali de um lado a gente tem a Maat, que era a deusa da justiça e da verdade também. E no outro tem o coração do morto. A gente tem a deusa Ísis, que era considerada a esposa de Osíris. Ela era representada como uma deusa mãe, um exemplo da família, a deusa mãe. Ela era representada com uma meia lua acima da cabeça. E ela tinha o símbolo da fecundidade feminina. Se a mulher queria engravidar, ela fazia um culto a Ísis para ter a fertilidade. O Anubis, esse ser aí com a cabeça de chacal, ele é associado ao ritual de mumificação, a vida após a morte. Ele é considerado o deus dos mortos, associado à mumificação e à vida após a morte. Detalhe da tumba de Sinedjem, mostrando o deus Anubis. Só para clarear um pouquinho para vocês, tá? A crença na vida após a morte. Tem vários outros deuses, tá, gente? Tem o deus Set, que é o responsável pela morte do deus Osíris. Ele mata o Osíris e espalha o
os pedaços do corpo do Osíris por todo o Egito. Aí o seu filho Horus, ele é responsável por juntar os pedaços de corpos de seu pai para trazê-lo à vida novamente. Tem vários outros deuses egípcios, mas o que vale aqui é a gente pegar a ideia de que era uma sociedade politeísta, tá? Se eu for falar de todos os deuses, a gente vai ficar 2 horas, 3 horas aqui só falando dos deuses. Vamos falar agora da mumificação. Por que esses egípcios eles criavam o ritual de mumificação? Porque eles tinham a crença de que essa imortalidade ela voltaria, a alma voltaria para essa pessoa. Por isso, o corpo dos mortos deveriam ser preservados, para caso a alma voltasse, pudesse reencarnar nesse corpo. A morte era vista como um processo natural, pois essa morte fazia parte de uma transição entre o mundo terreno, que é o que a gente vive, e o mundo espiritual. Então a morte ela é tratada com uma naturalidade. Aí vamos para as etapas da mumificação. Como que funcionava? Isso aqui são só curiosidades, tá legal? Porque o que vale para a gente saber é que a mumificação ela era feita porque caso a alma pudesse voltar, caso ela fosse perdoada no tribunal de Osíris e essa alma voltasse para o corpo, esse corpo deveria estar em bom estado, não em estado de decomposição. Por isso que eles faziam esse ritual de mumificação. Primeiro eles lavavam o corpo era levado para um lugar chamado lugar de purificação, e lá os embalsamadores, são as pessoas responsáveis por mumificação, eles lavavam o corpo com essências, com água do Nilo. Depois, eles faziam o processo de evisceração. Que é isso? Arrancar as vísceras. Ela era feita com um corte no abdômen, arrancava as vísceras, rins, apêndice, todas essas coisas, tá? Tripa, essas coisas todas aí. Por ali eram retirados os órgãos. O cérebro, ele era tirado pelo nariz, cara. Que doideira, né? Metia o gancho aqui por dentro do nariz, aqui assim, ia puxando o cérebro um pouco, até que o cérebro saísse todo. Tá? Os órgãos, eles eram tratados, perfumados e colocados em vasos específicos. Depois o corpo era coberto de natrão, um tipo de sal. O processo de desidratação demorava 40 dias. Ó, uma coisa importante é que eles não tiravam o coração. Eles acreditavam que se a alma voltasse, era necessário o coração estar batendo para viver. Os outros órgãos não, né? Mas o coração batendo, sim. Ó, não tinha essa informação de que os órgãos eram... Todos os órgãos, a maioria dos órgãos são importantes para a gente ter uma vida legal, saudável. A quarta etapa era o preenchimento. Os embalsamadores, eles começavam a preencher os corpos com chumaço de pano, palha, líquido e serragem para que a múmia tivesse uma aparência menos flácida. A quinta etapa, o enfaixamento. Eles enfaixavam os dedos, um por um, depois os membros, o rosto, o tórax, e aí passavam resina e óleo aromático e era colocado colocavam alguns amuletos. No rosto, uma inscrição escrito que viva. Aqui a gente tem em um museu britânico a figura de uma múmia em seu sarcófago. O sarcófago é essa caixa, tá? Aqui uma múmia egípcia. E aqui a gente vai ter a figura do Tutancâmon. Tutancâmon, ele foi um faraó muito jovem. Ele morre muito jovem, por isso que ele vai ser chamado de faraó menino. Ele vai ser descoberto no túmulo de Tutancâmon, descoberto pelo arqueólogo Howard Carter, e o cara que financiava, mecenas, é a pessoa que financiava, tá legal? Um aristocrata. O que isso quer dizer? Uma pessoa que tinha dinheiro que financiava essas pesquisas. O Lord Carnarvon. Em 1922 eles descobrem a tumba de Tutancâmon. E aí aqui a imagem da tumba de Tutancâmon, como seria.
E aqui, de perto, a tumba do Tutancâmon. Legal? Bem interessante, né? Para quem gosta dessas curiosidades, é muito interessante isso aqui, cara. E aqui seria um rosto do Tutancâmon, uma máscara de rosto do Tutancâmon, como ele seria. Tá? Vamos lá, uma carruagem. A causa da morte do Tutancâmon, os raios-x apontaram uma ferida perto da orelha esquerda do faraó que penetrou no crânio, causando assim uma hemorragia que foi apontada como principal causa da morte. Um estudo divulgado em 2010 aponta que o faraó teria morrido, na verdade, devido à malária combinada com uma infecção óssea. Isso aqui seria o corpo dele, tá legal? Pra gente ver como que ele tá bem preservado, né? Geralmente, se a gente morre, a gente morre não, se a gente morresse, eu não estaria falando para vocês se eu tivesse morrido. Mas geralmente as pessoas morrem, o corpo ele entra em decomposição rapidamente, esse corpo, a carne ela some, fica só o osso, a gente vê que devido a tanto tempo ele está bem preservado, devido às técnicas egípcias de preservação. E aqui seria uma figura computadorizada de como seria o rosto do faraó Tutancâmon. Eles fizeram essa reconstrução por meios de imagens computadorizadas. Fizeram e seria dessa forma aí. A economia egípcia, como a gente já disse lá na outra aula, era baseada na agricultura, plantavam cereais, como trigo, centeio, cevada, legumes, fruto, linho, algodão e papiro. Eles praticavam o comércio de mercadorias e artesanato. Criação de gado, a agricultura. A cultura egípcia, essa parte aqui é bem importante, gente. Por quê? Porque os egípcios eles vão utilizar um tipo de escrita chamado de escrita hieróglifica, onde essa escrita ela vai ser formada por meio de símbolos que vão representar alguma coisa dentro da sociedade. Depois, eles desenvolvem dois tipos de escritas utilizadas com maior frequência dentro da população. Como assim? A escrita hierática, que ela vai ser uma escrita sagrada, como uma simplificação dos hieróglifos, utilizada para escrever em papiros, madeiras e outras superfícies. E a demótica, uma escrita popular usada para relatar assuntos do dia a dia. Tá? Representava uma evolução da língua falada e era mais simplificada a comparação com a hieróglifa. A escrita hieróglifa ela era muito complicada, porém era foi a escrita utilizada no Egito. Beleza? Se tiver pergunta, qual tipo de escrita utilizada no Egito é a hieróglifa? Se tiver a hierática e demótica também, hieróglifa, hierática e demótica, aí sim, se marquem essa. Legal? A gente tem uma imagem dos hieróglifos. E chega lá em 1799, em uma expedição comandada pelo Napoleão Bonaparte durante o seu governo, ele manda uma expedição para o Egito e lá eles descobrem uma pedra chamada de Pedra Roseta, que essa Pedra Roseta eles vão descobrir alguns escritos em hieróglifos, demóticos e grego. Ele vai ser descoberta por Jean-François Champollion. Tá? Gostaram do francês do tio? Jean-François Champollion. A cultura egípcia, a escrita. Geralmente eles escreviam num papiro, uma planta típica retirada das margens do Nilo. Como que eles faziam esse pergaminho de papiro? Eles retiravam o caule do papiro, cortado em tiras finas. As tiras eram dispostas uma ao lado da outra, formando a primeira camada de papiro. Uma segunda camada era colocada sobre a primeira, a primeira dessa forma, e a outra dessa forma. As duas camadas eram umedecidas e golpeadas. O objetivo era romper as fibras de papiro
fazendo com que as duas camadas se unissem, formando uma única folha que era colada para secar por vários dias. Assim que seca, os egípcios utilizavam uma pedra para deixar o papiro com a superfície lisa pronta para ser usada. A esfinge egípcia, 20 metros de altura, seria essa figura aqui à frente da pirâmide. Tá? A cabeça da esfinge representa o faraó Khefren ou de seu irmão Gedefre. Tá? A esfinge egípcia é uma imagem mitológica criada no Egito Antigo com corpo de leão e cabeça de ser humano, geralmente a cabeça de um faraó. Para os antigos egípcios, a imagem, uma esfinge, significava o poder de sabedoria. Serviam no imaginário egípcio como protetoras das pirâmides e dos templos. Isso aqui é uma representação de uma esfinge no cassino de Las Vegas, uma réplica de como seria uma esfinge egípcia. E aqui a gente tem as pirâmides de Gizé, Miquerinos, Khefren e Quéops. Vale falar para vocês que essas pirâmides, elas eram retratadas, serviam como túmulos para o faraó, para guardar o corpo do faraó e seus pertences. Era para isso que serviam as pirâmides. As pirâmides elas eram construídas para guardar, servir de túmulo para o faraó, para guardar o seu corpo e seus pertences. Tá legal? As 3 pirâmides de Gizé foram construídas com uma imagem espelhada do que hoje chamamos de cinturão de Órion. Os egípcios apontavam essas 3 estrelas como lugar de onde vieram seus deuses, acreditando que os espíritos dos faraós vinham de lá. O tamanho e a posição de cada pirâmide tem uma perfeita relação com as 3 estrelas. Então ela é baseada no cinturão de Órion. Aqui são curiosidades, eu vou adiantar, tá? Sobre as pirâmides de Gizé. Para a gente ir para um assunto mais interessante, passando dessa parte de como a pirâmide ela era construída. Tá legal? O mito do barco solar. Essa parte é interessante. Segundo o mito egípcio, o deus Ra deslocava-se numa barca pelo céu. De noite, o deus tinha o poder de atravessar o submundo noutra barca, sendo atacado pela serpente Apopis, que queria destruir o navio. Contudo, Ra conseguia sair sempre vitorioso, ajudado por outros deuses que viajavam com ele, renascendo todos os dias de manhã e trazendo a luz que os humanos tanto necessitavam. De acordo com a mentalidade egípcia, esta barca deveria ser utilizada pelo rei na sua viagem pelo céu com o seu pai, o deus Ra. As pirâmides, novamente, mostrando como que eles faziam para construir a pirâmide, uma rampa era feita, os escravos e os camponeses iam puxando essas pedras e colocando uma acima da outra. Tá? Vamos lá, fotos da pirâmide. Aqui seria uma pirâmide por dentro, essa parte é interessante. Que ela tem um compartimento, tem a câmara do rei, a câmara da rainha, um poço, a entrada, um vestíbulo, uma câmara subterrânea. Aqui são fotos da pirâmide por dentro. Legal? Uma curiosidade, o historiador Heródoto lá, aquele que eu falei com vocês, considerado o primeiro historiador da história, o grego Heródoto. A pirâmide foi edificada em degraus ou embasamentos ou conforme outros em forma de altares. Quando se completou a construção, elevaram as pedras seguintes até seus respectivos lugares por meio de máquinas formadas por rolos de madeira. A primeira máquina levantava-as do solo ao primeiro degrau. Aí encontra-se outra máquina para levá-la ao segundo degrau e outra para levá-la ao terceiro. Pode ser que no lugar de terem tantas máquinas quanto eram degraus, levavam uma única máquina de degrau a degrau, visto serem fáceis de transportar. Ambas as explicações foram formuladas e por isso me refiro às duas. Só do Heródoto, que as pirâmides de Gizé, se comparada com prédios e campos de futebol, a pirâmide sai ganhando. Tá?
fotos da pirâmide de Gizé. E nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, achado interessante uma aula sobre a cultura egípcia. É uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Bem diferente, para dizer que é pouco, mas espero que vocês tenham gostado. Tá legal? Tchau, tchau. Até a próxima aula e fiquem bem.